Estarei dando início a uma lista de exercício que me foi solicitada sobre geometria plana, cálculo de área e perímetros de algumas figuras. Neste primeiro vídeo estarei calculando a área do triângulo, do quadrado e do retângulo e posteriormente vou fazer a segunda parte do vídeo calculando o restante das figuras. Na nossa primeira figura temos um retângulo. Esses quadradinhos nas laterais do retângulo representa que ele tem 4 ângulos de 90 graus. Um detalhe: o exercício pediu para que calculássemos, caso área em metros quadrados e perímetro em metros, respectivamente. Porém, a unidade de medida aqui nós temos decímetros e centímetros. Antes de calcular a área do retângulo, eu estarei então convertendo centímetro e decímetros para metros. Para facilitar a resolução, eu vou estar utilizando essa tabelinha aqui com as unidades de medidas. Todos os valores que vier do lado direito do metro, que é a unidade padrão, representa submúltiplos de metros, valores menores que metro. E todos os valores que vier à esquerda da unidade padrão, que é o metro, superiores ao metro. Resumindo, para utilizarmos essa tabela, se eu quero converter qualquer submúltiplo de metros em metro, basta eu estar dividindo por 10, 100 e por 1000 respectivamente. Para transformar qualquer múltiplo, basta estar multiplicando por 10, por 100 e por 1000 respectivamente. Sabemos que para calcular a área de um retângulo, basta pegar a base, que é 8 decímetros, vezes a altura, representado pela letra H, que é 50 centímetros. Para converter decímetros em metro, basta estar dividindo por 10. E 8 dividido por 10, basta estar fazendo o seguinte para facilitar. Copio o número 8. Quando eu divido por 10, quer dizer que eu tenho apenas uma casa após a vírgula. Então, 0,8 metros. Agora, convertendo centímetros em metros. Vou copiar apenas o número 5. Se eu quisesse colocar o 50, eu poderia, pois o 0 após a vírgula não vale nada. Imagine o seguinte: eu vou estar dividindo por 100 agora. A vírgula estaria aqui após o 50. Deslocou 1, 2 casas. A vírgula fica antes do número 5. Então 0,5 ou 0,50, que dá na mesma. Agora, para calcularmos a área do retângulo, então temos a área do retângulo é igual a sua base vezes a altura. Temos que a base é 0,8 metros. Vezes sua altura é 0,5 metros. A área de um retângulo é igual. Para multiplicarmos esses valores, esquece que tem vírgula. Multiplica normalmente 8 vezes 5, vai dar 40. Para eu saber onde irá a vírgula, basta estar contando a quantidade de casas que vem após a vírgula. Estou considerando só o número. Então, uma casa que é o 8 e outra casa que é o 5. Vamos deslocar 2 vezes. Imagine que a vírgula esteja aqui. 1, 2 casas. Então, a vírgula vem antes do 4. Então, temos 0,40 metros. Bases iguais, que é a letra M, conservamos a base e somamos o expoente. 1 mais 1 dá 2, ou seja, 0,40 metros quadrados. Outra maneira que poderia representar 0,4 metros quadrados, uma vez que o 0 após a vírgula não vale nada. Então calculamos a área. Agora calculamos o perímetro. Eu até coloquei aqui as mesmas unidades de medida, uma vez que tem o mesmo tamanho, tá? Lembrando que nós temos 0,8 metros e 0,5 metros respectivamente. Como eu tenho dois lados de mesmo tamanho, vou estar fazendo 2 vezes 0,8 mais 2 vezes 0,5. A unidade de medida depois eu coloco. 2 vezes 0,8 é 1,6 mais 2 vezes 0,5 é 1. Total do meu perímetro, então, é 2,6 metros. A próxima figura é um quadrado. Essas marcas nas laterais quer dizer que ela tem a mesma medida. E como eu já havia falado no retângulo, esses quadradinhos nas pontas representam que forma um ângulo de 90 graus ou um ângulo reto. Sabemos também que a área de um quadrado é lado vezes lado. Mesma coisa que o retângulo, base vezes altura. Ou L ao quadrado. Porém, antes de começar a resolver, como eu quero encontrar a área e o perímetro desse quadrado em metros, eu vou estar convertendo aqui. Então, L representando o lado do meu quadrado é igual a 160 milímetros.
E para converter milímetros em metros, novamente usando a nossa tabelinha, milímetro 1, 2, 3. Basta eu estar dividindo então por 1000, que são 3 casas decimais. Eu estarei mostrando aqui 160 dividido por 1000, cancelei um zero pelo outro. É a mesma coisa que 16 dividido por 100. Copio o número 16. Eu tenho 120, quer dizer que tem que ter 2 casas após a vírgula. 1, 2 casas, vírgula e o zero antes. Metro. Então 160 milímetros é a mesma coisa que 0,16 metros. E sabendo que a área de um quadrado é igual a lado vezes lado ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa, basta eu estar fazendo 0,16 metros vezes 0,16 metros. A área do quadrado, então, como eu falei, esquece que tem vírgulas. Multiplica normalmente 16 vezes 16, vocês verão que vai dar 256. Porém, eu tenho 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Sempre começa contando a partir do último número. Então, 1, 2, 3, não tem mais casa, completa com 0. 4 casas, vírgula, 0. Pode confiar que sempre vai dar certo e acaba fazendo com que ganhamos tempo. E a unidade de medida, como eu falei, conserva a base e somos expoente. 1 mais 1, 2. Então vai dar 0,0256 metros quadrados. O perímetro é igual a 4 vezes 0,16 metros, que tem 4 lados iguais, é um quadrado. 4 vezes 16 vai dar 64, correto? Temos 1, 2 casas após a vírgula apenas. Então, contando sempre da direita para a esquerda, 1, 2 casas, vírgula, 0. Ou seja, 4 vezes 0,16 metros vai dar 0,64 metros. Esse é o perímetro do nosso quadrado. Nossa próxima figura é um triângulo retângulo. Retângulo porque eu tenho esse símbolo aqui que representa o ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Sabemos também que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a minha base, 35 decâmetros. A minha altura, 2,4 hectômetros. Novamente, fazendo uso da nossa tabelinha, lembrando que agora eu tenho múltiplos e não submúltiplos de metros. Quando era submúltiplos, eu dividia múltiplos. Eu vou estar multiplicando, respectivamente, por 10, por 100 e por 1000. E vocês podem notar que o decâmetro é uma casa logo após o metro. Então, basta eu estar pegando esse valor e multiplicando por 10. 35 vezes 10, 350 metros. E o hectômetro, basta eu estar multiplicando por 100. Devido ser 2 casas. Então, 2,4 vezes 100, copio o número sem vírgula. A vírgula estava aqui, antes do 4, então, 1 casa, 2 casas, pois estou multiplicando por 100. Então, como não tem casa, acrescento o 0, metros. A área do meu triângulo, então, é base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Base é 350 metros, altura 240 metros dividido por 2. Então a área do nosso triângulo é igual a 350 vezes 240 vai dar 84.000 metros quadrados, pois conserva a base, que é o M, e somos expoente, dividido por 2. 84.000 dividido por 2 é igual a 42.000 metros quadrados. Essa é a área do nosso triângulo. Para calcularmos o perímetro do triângulo, eu vou ter que encontrar o valor da minha hipotenusa, que eu chamei de x. E vocês devem lembrar do teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos também elevado ao quadrado. Então, como eu falei, para calcularmos o perímetro desse triângulo, antes de mais nada, eu devo encontrar o valor da hipotenusa. Já fazendo aqui, x ao quadrado é igual, lembrando que a unidade de medida em metros é 350 e 240. A
350 ao quadrado mais 240 também elevado ao quadrado. Eu não coloquei a unidade de medida metro porque não tem necessidade. E a gente sabe que o perímetro é metros, é comprimento. Então, continuando, x ao quadrado é igual 350 elevado ao quadrado é igual a 122.500 mais 240 elevado ao quadrado é igual a 57.600. X é igual à raiz quadrada da soma desses dois valores. Era potência, vai para o outro lado da igualdade, se tornando raiz. Então eu tenho raiz quadrada de 180.100. Logo, x é aproximadamente, porque não vai dar uma raiz quadrada exata, a 424,4. E como o perímetro é a soma dos lados, eu vou estar efetuando a adição aqui. Eu tenho 350 mais 240 mais 424,4. Para facilitar, coloca vírgula embaixo de vírgula, se não tem, completa com zero. Efetuando a adição, 4, vírgula na mesma posição, 0 com mais 4 vai dar 4, 2 mais 4 dá 6, com mais 5 dá 11, sobe 1, 3 mais 1 dá 4, 4 com mais 2 dá 6, e 6 com mais 4 dá 10. Ou seja, o perímetro do nosso triângulo é de aproximadamente 1.014,4 metros. Estarei encerrando a primeira parte dos exercícios por aqui e eu vou estar fazendo outro vídeo dando continuidade.